então vou compartilhar com vocês o mapa, né, os desafios de liderança para 2022. Na verdade, essa pesquisa também teve uma correlação com algumas pesquisas que saíram no final da virada do ano, falando sobre uma tendência, né, uma tendência muito curiosa que está surgindo nos últimos 2 anos, né? Que é chamada de Great Attrition, né? Ou assim, o grande atrito. É uma tendência de um turnover muito elevado nas mais variadas indústrias, né? Então, a McKinsey fez uma pesquisa, a Microsoft fez outras pesquisas também, e todas elas corroboram mais ou menos a mesma ideia, que nos próximos de 3 a 6, quer dizer, 40% das pessoas que eles entrevistaram estariam disponíveis, né, para sair do seu trabalho entre 3 e 6 meses, nos próximos 3 e 6 meses. Ou seja, 40% dos nossos times, né, estão pensando em trocar de emprego, trocar de posição, e isso é chamado desse great attrition, né, dessa grande fricção aí que está acontecendo no mercado, onde as pessoas estão com uma mobilidade muito grande e é algo muito curto prazo, né? 3 a 6 meses é agora. Então, é claro que isso varia de indústria para indústria, né? A gente pode ver aqui embaixo que educação é 30%, mas se a gente vai para hospitalidade e lazer, 47% das pessoas estão pensando em deixar, né, os seus empregos nos próximos até 6 meses. Então, é óbvio que tem essas mudanças, mas é uma informação muito grave, né? Ou seja, as pessoas, os membros dos nossos times estão com um interesse de deixar as posições. E isso, 40% é um número muito grande, né? E aí a gente começou a tentar entender um pouco mais de onde estava vindo isso e até qual era o lado da liderança nessa conversa toda, né? Porque aqui a pesquisa fala muito com membros de time, mas não necessariamente para entender os desafios da liderança. É meio que uma dualidade organização membro do time, né? Mas o líder que está aí no meio não foi tão considerado. E a gente acabou criando o um mapa para tentar entender um pouco isso, assim. Mas ainda sobre esse Great Attrition, tem algumas informações bem interessantes sobre essas pessoas que estão saindo, né? Vários lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, o turnover está altíssimo. E aí, o que está deixando as pessoas um pouco curiosas, né, com os resultados dessa pesquisa, é algo que a gente vivencia no dia a dia quando a gente conversa com as empresas, né? Por quê? Porque 64% dessas pessoas que disseram que iam sair, elas não necessariamente tinham uma oferta de trabalho, ou seja, a gente está com 40% da nossa força de trabalho disponível para trocar de posição em até 6 meses, e mais da metade dessas pessoas não tem sequer uma oferta na mesa. Então, o cara simplesmente está querendo trocar porque não está satisfeito onde ele está, né? Onde ele não está enxergando exatamente os grandes benefícios de onde ele está. E aí tem uma série de motivos, claro, mas os motivos acabam sendo um pouco deturpados, assim, ou seja, tem uma clara desconexão entre o motivo pelos quais as empresas pensam que os seus funcionários estão saindo e os motivos reais por trás dessa saída, né? E isso a gente convive muito diariamente, a gente conversa com empresas, né, que estamos com altas taxas de turnover, estamos perdendo gente, e a conversa quando a gente tem com essas pessoas é sempre, não, mas o mercado está aquecido, mas a concorrência levou, e essa pesquisa da McKinsey acaba corroborando um pouco o nosso pensamento, né? A gente aqui tem uma diferença. Esse gráfico, é claro que depois vocês vão ter acesso ao material, vão poder olhar com calma, né? Mas esse gráfico aqui mostra os motivos que são ditos como importantes pelos membros do time e os motivos pelos quais a empresa acha que essas pessoas saíram, né? Então, aqui a gente tem os motivos pelos quais a empresa acha, nessa parte roxa, que foi abordado por outra empresa, está procurando por um emprego melhor, está procurando por mais salário, né? Ou seja, tem muita questão transacional aqui. As empresas, majoritariamente, né, consideram que as pessoas estão saindo por questões transacionais. Mas, na verdade, as pessoas estão dando mais importância aos aspectos relacionais, ou seja, ser valorizado pela organização, valorizado pela liderança, ter um senso de pertencimento, né, ter um crescimento na carreira, ter flexibilidade, enfim. É claro que em alguns lugares aqui nessa parte cinza existe uma sobreposição de importâncias, né? Ou seja, as empresas entendem um pouco essa questão do equilíbrio da vida e do trabalho, da carga de trabalho, mas ela deixa de perceber uma série de aspectos relacionais que estão levando as pessoas a estarem disponíveis para essa saída. Então a gente pensou, bom, vamos tentar entender qual é a perspectiva da liderança no meio de tudo isso, né? Como o líder se sente com esse cenário, né? E foi aí que a gente criou o mapa